Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 11 de abril de 2022, nós tivemos aí o pregão de segunda-feira. Tá? Lembrando que os estudos apresentados não se configuram como recomendação de investimentos, mas têm caráter educacional. No pregão de hoje, o mini índice ele finalmente fechou abaixo da média de 200 períodos. Tá? A priori, o movimento que a gente esperava no mini índice, no gráfico diário. Tá? Nós temos aqui na esquerda o gráfico de 1 hora e aqui na direita o gráfico diário. A gente esperava que os preços subissem, caíssem até a média de 20 períodos. Aqui nós temos um possível pivô de alta, tá? É onde o topo é mais alto que o topo anterior e o fundo é mais alto que o fundo anterior. Tá? O fundo anterior é esse aqui, o fundo é esse aqui. Só que assim que os preços fazem correção, eles retomam o movimento de alta. Tá? E aí quando os preços, nessa formação do pivô de alta, ele rompe o topo do pivô, ele confirma o pivô. Tá? Essa é a explicação técnica dessa afirmação. Confirmação de pivô de alta. Sempre quando você me ouvir falar sobre confirmação de pivô de alta, é isso. Tá? O pivô de baixa é o contrário. Aqui nós podemos ter um exemplo aqui, ó. Aqui ele formou um pivô de baixa, tá? Ele tinha um topo mais baixo que o topo anterior e um fundo mais baixo que o fundo anterior, tá? E aí aqui a configuração era caiu, ele tinha que subir até a média, no máximo aqui, fazendo um novo fundo, um novo topo mais baixo e aí retomar a queda. Quando ele retomasse a queda, ele rompesse abaixo do fundo, ele confirmaria o pivô de baixa. Mas aqui não foi o caso, né? Ele subiu, e aí ele fez um topo mais alto que o topo anterior, caiu e fez um fundo mais alto que o fundo anterior. Até aqui nós temos dois pontos. A formação de um pivô. A confirmação de um pivô se dá com essa segunda perna, no caso do pivô de alta. Tá? E no caso do pivô de baixa, essa segunda perna aqui. Mas aí quando ele toca, ele sobe e aí ele precisa subir. Ele pode nem subir em linha reta, tá? Ou seja, aqui ó, ele fez um candle baixista, um candle de alta, ele subiu, ele caiu, tudo bem. Aí posteriormente, hoje o candle, para ele continuar nessa dinâmica da alta, tinha que ser aqui, ó, um candle de alta. Aí seria um candle altista, poderia ter um candle baixista, um candle altista, mas fazendo zigue-zague, mesmo fazendo zigue-zague, ele ia formar uma perna de alta. Não fez. E aí, para nos mostrar que, de fato, o pivô de alta não vai ser confirmado, nisso, né, esse pivô de alta, esse movimento aqui, ele não se configura como pivô de alta, porque ele não foi confirmado. Para fechar, né, os preços fecharam abaixo da média. Então, né, mostrando que os preços realmente vão entrar em tendência de baixa. Aqui no gráfico de 1 hora, é o gráfico que a gente consegue ver, né, a dinâmica dos preços de 1 hora. Os preços caíram abaixo da média de 200, estão no movimento lateral. Tá? E aí, possivelmente, quando encontrar a média de 20, vai retomar o movimento de queda. Né? Ele ele formou, olha só, um grande pivô. Aí ele está numa grande lateralização e possivelmente para retomar o movimento de queda. Na literatura técnica, outra coisa também importante, né, para ficar aqui como uma lição técnica, é isso daqui, ó. Você marca a lateralização, tá? E aí nós temos a perna anterior, tá? Vamos pegar daqui, ó, a perna. Depois que a lateralização ela é rompida, a gente pode pegar essa perna aqui e projetar aqui para baixo, tá? Porque a lateralização, quando ela é uma consolidação, né, os preços eles caem, vão até a média e voltam a cair, ela é um padrão de continuidade, tá? Então, se é um padrão de continuidade, o mesmo tamanho da perna anterior será o mesmo tamanho da perna inferior, tá? Então, dá para fazer esse estudo aí, né, para você aprender, faça essas marcações no gráfico, tente ver qual que é a sua leitura, né, afinal de contas, né, esses meus vídeos eles têm caráter educacional.
né? Eu não tô aqui para mostrar para ninguém o que vai subir, o que vai cair, o que tem que comprar, o que tem que vender. Tô aqui para ensinar análise técnica de investimentos, tá? Então é isso, né? Mini índice está em queda e vai continuar em queda. Pelo menos os indicadores mostram isso, né? O mini dólar, ele caiu, mas aí a gente tem que dar uma chance para ele, que é o seguinte: ele pode estar na formação de um pivô ainda, tá? Os preços não sobem em linha reta. Então, essa queda pode ser uma correção para uma retomada da alta. Então, a gente tem que esperar para ver se realmente ele vai cair. Agora, a confirmação de que ele vai cair é quando os preços no gráfico de 1 hora entram em tendência de baixa. Tá? Aqui não entrou, aqui caiu abaixo da média de 20. Eles têm que lateralizar, retomar o movimento de queda. Fazer correção na média de 20, retomar o movimento de queda. Tá? Aí sim, está mostrando que ele vai voltar à tendência de baixa. Enquanto nós não temos pivôs de baixa, topos e fundos descendentes no gráfico de 1 hora, um movimento de queda, para mim, se configura como correção. Na verdade, pode até ter topos e fundos descendentes, tá? E aí pode ter uma tendência de baixa no gráfico de 1 hora, que na verdade no gráfico diário é uma correção. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado, temos que esperar. As forças baixistas continuam imperando sobre o papel, porque o DI- continua acima do DI+. Tá? Mas é muita cautela. Enfim, não acho que tem que ser uma leitura certeira. Existem momentos que as informações que o mercado passa, né, as informações gráficas não são tão nítidas. Se o índice está caindo, o dólar ele vai ter uma força compradora necessariamente maior. Vai ter. Então, assim, se o índice está caindo e existe essa correlação, é melhor eu dar uma esperada. Então é melhor você dar uma esperada, é melhor ver se realmente vai confirmar um pivô de baixa aqui. Às vezes não, né? A minha sugestão é você esperar um segundo pivô de baixa, porque nós temos esse fundo aqui. Então é o seguinte, ele lateralizou, tocou na média de 20, caiu, beleza, espera uma nova correção na média de 20. Tá? No gráfico de 1 hora. Espera uma nova correção na média de 20 e a retomada da queda. Porque e aí, ele rompendo aqui embaixo, em 4,61, R$ 4,61, beleza, ele vai confirmar que ele vai cair. A gente vai poder fazer projeções aí futuras. Agora ele está num limbo, tá? Num movimento aí que ele foi de alta, um movimento de queda. Ele não está no contexto de uma tendência, tá? E aí, quando isso ocorre, é melhor ficar de fora, é melhor ficar parado, é melhor fazer nada, tá? A melhor relação risco-retorno e a melhor relação custo-benefício para um trading, um swing trade, um day trade, é quando você opera tendência. E a tendência, ela precisa estar muito clara. A tendência não é algo que possui caráter subjetivo. Não, ela possui caráter objetivo, né? Caráter objetivo, características objetivas. Então, né, espere e seja feliz, né? Olha só, a L3 é um papel que mais caiu entre todos os papéis do índice Bovespa e o índice Small Caps, né? Foi um grande candle baixista no gráfico diário, mas no gráfico de 60 minutos não temos pivô de baixa ainda, né? Ele saiu da cima da média de 20, né? Esticou bastante, agora está andando de lado. Para ter pivô, precisa de ir na média de 20 e voltar a cair. Então não tem. Então você vender aqui agora, isso aqui pode ser uma grande queda, e pode voltar a subir aqui na sua cara e você tá vendido, tá? Então, o pivô, os pivôs, eles são os degraus da tendência, tá? Espere sempre o pivô ser formado. E FCM3 também está caindo muito forte, já que no gráfico de 1 hora está fazendo, né, pivô, olha só, pivôs, né, topos e fundos descendentes. Cai, lateraliza. Aí aqui lateralizou mais um pouco. Bateu na média de 20, e isso aqui que a gente espera. Este é o padrão gráfico. Candle barra elefante sobre a média de 20 períodos, com as três médias, média de 3, média de 8 períodos, transpassando dentro de um candle, um gift logo após, né? E aí teve até uma lateralização, e aí depois queda com rompimento do gift. Este é o padrão de livro. Dá um print nessa tela e é FCM3 e fique esperando isso acontecer em todos os gráficos, tá? Seja também na tendência no contexto de alta, no contexto de baixa. É isso daqui. Queda,
Aqui no caso é contexto de tendência de baixa. Queda, lateralização. Queda, lateralização. Queda, lateralização. Se continuar isso aqui, ó, tá lateralizando. Se romper a região de fundo, perdão, nova queda. Empurrando a banda de Bollinger para baixo, nova queda, novo setup na ponta vendedora. É isso daqui, ó. Isso daqui se opera. Isso daqui é uma maravilha, tá? Isso daqui gera dinheiro. Você ganha dinheiro com isso aqui, ó. O resto é resto. Tá? O resto é uma opção de oscilação sem contexto, sem padrão gráfico, sem sentido, sem nada. Isso que é o resto. BRFS3 também numa queda, precisa confirmar um pivô de baixa. Até porque, se ele se lateraliza, bate na média de 20 do gráfico de 1 hora e volta a cair, vai ser um baita pivô, tá? Baita pivô. O potencial de queda vai ser enorme. Dos papéis que mais subiram, BRKM5 subiu, está no contexto lateral, olha só, 2 topos na mesma região. Ambev subiu, tá tentando formar um pivô de alta no gráfico de 1 hora, tá? Tem que esperar esse pivô confirmar e de quebra romper a média de 200 aqui, ó, do gráfico diário. Tá? Comprar abaixo da média de 200, loucura. E JALL3 está no contexto de uma correção de uma tendência de baixa. Tá? Vejo a relação risco-retorno muito baixa para um trade na ponta compradora, sendo que 10,28 já tem a média de 20 aqui. Enfim, é um trade contra a tendência do gráfico diário, com uma relação risco-retorno bem baixa. Ok? Então esses foram os estudos de hoje, né? Acho que deu um panorama geral. Eu ensinei algumas coisas aqui importantes de análise técnica, né? Fundamentais que todo mundo tem que saber. Ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.